Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno, temos mais um episódio aqui do podcast O Assunto é Som. Dessa vez, o meu imenso amigo que eu tanto amo, Glécio Nascimento. Você é louco, meu mano. Que prazer, que honra. Bom demais. Marceleza. Glécio é um irmão de muitos e muitos anos que a gente se conhece, toca junto, né, Glécio? Tantas e tantas coisas. E para mim é uma honra imensa. Glécio é um dos maiores contrabaixistas que esse país já produziu, né, em atividade. E aqui a gente vai conversar com ele sobre o processo musical dele, muita coisa que o Glécio tem para falar aqui, super legal sobre música. Vamos lá. Marceleza, para começar, eu tô tentando tocar esse negócio direito sempre, já percebi que eu vou ficar assim pro resto da vida. E interessante o que você falou, porque a gente toca realmente junto há muito tempo. Mas o mais legal disso é que toda vez que a gente toca é sempre a sensação de... Tem sempre aquela ansiedadezinha de o que vai ser hoje, né? Aquela coisa boa. E isso é som, né, bicho? O prazer de tocar, ele se renova a cada dia. Tipo a fé, né? E tava rolando um papo filosófico aqui um pouco antes, nos bastidores. E eu acho que a música é um pouco disso. É tipo uma fé que se renova a cada dia também. Porque toda vez que eu toco esse meu irmão aqui é sempre um prazer imenso. Pô, é mesmo, bicho. Inclusive em situações bem despretensiosas. A gente, no meio da pandemia, falou, vamos tocar junto? Lembra disso? Sim. E eu fui na sua casa umas 2 ou 3 vezes, na casa do Marcelo, pra tocar. E assim... E a gente vai tocando e perdendo de vista, né? E teve um dia que a gente foi tocar também, eu, você, o Bocato e o Giba. Putz. Também no meio da pandemia, aquela Agora, coisa, tudo tá todo mundo tomando cuidado, mas... Ali... Foi no meu aniversário, não foi? Foi no seu aniversário. Foi meu aniversário, mano. Foi no seu aniversário. Teve bolinho e tudo pro Marceleza. Demais. Aquele dia foi foda, bicho. Aquele dia foi diferente. Foi bonito, realmente foi bonito. É. Foi bonito porque teve uma interação de gente que nunca tinha tocado junto, né? Eu acho que você nunca tinha tocado. Com o Bocato já. O Giba nunca tinha tocado Bocato. Exatamente. É sempre interessante como ter essas combinações, né? E essa coisa, e é legal, e músicos renomados que se respeitam, mas que nunca tinham tocado juntos, então tem essa coisa de o que vai acontecer agora, né? Não, foi demais. Então, isso que você falou é verdade mesmo, sempre tem essa situação do som, né, Glécio, de, bicho, acontecer algo que é dali, e aí voltando agora pro assunto do bastidor, tem muito a ver com algo que não é ainda explicável, né? Tem uma conexão ali, um lance da vibração, de algo que está acontecendo ali no momento que, quando a gente está conectado, que acontece que é muito difícil você conseguir explicar isso, né? Ainda bem que a gente estava tendo esse papo filosófico antes da gravação, né? Nos bastidores, porque a gente estava falando, além de física, a gente estava comentando também acerca da religião. E dizem que a religião deu nome a muitas coisas que a humanidade não conseguia explicar, e etc. Mas tem uma coisa que a gente sabe que a ciência já conseguiu entender, pelo menos até hoje, é que o universo está em constante movimento. E sendo a música, o princípio da música, vibração, bicho, ela é viva. Está em movimento o tempo inteiro. E sendo a gente também parte de um todo, ou seja, a menor partícula do nosso corpo, já não é mais matéria física. Dizem os físicos que ele é apenas vibração. E que o nosso corpo, ele é capaz de se conectar ou perceber o que está acontecendo em até 2 metros com 2 metros de circunferência, que é o que algumas religiões chamam de áurea e etc., mas que os hinduístas chamavam de... Esqueci o nome. Eu tô falando, mas esqueci o nome. Só sei que os hinduístas tinham diversos desenhos que tinham 2 metros de circunferência de luz. Você já deve ter visto isso. Não, já vi. Muito em museu. Exatamente. As ilustrações do passado. Inclusive, na Idade Média, muitos tinham essa áurea em volta. Né? Que segundo essas religiões mais antigas, até onde o nosso cérebro conseguia perceber, ou seja, é como se fosse uma extensão realmente do nosso corpo, mas que a gente não vê, mas que é algo capaz de se conectar com o que está acontecendo em volta. E é engraçado porque até essas coisas que a ciência explica de forma X, Y, Z, que não necessariamente tudo é verificável pra gente leigo, né?
Mas a gente entende as teorias em volta do que você está falando. Mas há algum tempo atrás, não um pouco, mas também não muito, eu vi um experimento que esse verificava, a olho nu você consegue verificar, que eram células sendo expostas a diversos tipos de vibrações musicais. Você já viu isso? É maravilhoso. Bicho, é incrível assim, a reação que a célula tem, que a água tem, diferentes tipos de estilos musicais, diferentes tipos de estímulos musicais, né? É incrível, assim, essa relação com a música, eu acho que isso termina criando isso que a gente está descrevendo aí desde o início. Fato é que a música se tornou linguagem, né? Se tornou uma forma de diversos povos se expressar, mas não apenas de se expressar, mas expressar não apenas musicalmente, uma forma simples de dizer, mas expressar o momento, como foi, por exemplo, como existe, por exemplo, na história do jazz. Os negros, ali na década de 40, década de 50, os bebopers, eles tocavam e expressavam exatamente o que estava acontecendo na época deles, né? A questão do racismo e etc. Então eles tocavam com toda aquela intensidade. E o contrário disso aconteceu no West Coast, né? Pouco tempo depois, aquela coisa mais soft, etc. Acho que o pessoal mais branco, que também tocavam demais do mesmo jeito, mas sofreu um pouco menos, talvez, e o som já era um pouco mais soft. E você vê, e tudo isso eu acho lindo. A própria origem do blues é essa origem do sofrimento, né, bicho? O blues é música de escravo, né? O blues é música de escravo. Eu vi os Spirituals. A origem da música negra é toda a origem do sofrimento, a origem da escravidão, né, bicho? Infelizmente, tudo isso que a gente admira tanto, do hip hop, ao rock and roll, né, o jazz, o blues, tudo tem origem na música negra e que tem como base o sofrimento do escravo, né? Eu lembro que em 2007, mais ou menos, o Bob White... eu fiz uma prática de banda do Bob e era uma prática de blues, com a história do blues. Bob White, né? Nosso Bob White, queridão. Aí ele falou assim, essa semana vocês vão escrever um blues. Vocês vão compor um blues e eu quero que vocês façam uma letra de blues. E já vou avisando, não existe blues feliz. Não me venham com letras que falam de natureza e o sol que brilha e o coquinho na praia. É desgraça. Blues é sofrimento. Blues é desgraça. Então contem sobre suas vidas desgraçadas. Mr. Bob Wyatt. Ou seja, eu vi também, no mesmo período, acho que pouco tempo depois, teve uma semana, um intercâmbio dos professores de uma universidade americana, que eu não me lembro agora, mas eu participei de alguns workshops, e teve um trombonista que você deve ter conhecido, chamado Vincent Gardner. Claro, Vincent Gardner. E ele deu um workshop super interessante, falando da história da cronologia assim, do jazz, do blues e da música negra nos Estados Unidos. Ele contando uma coisa que você deve saber, que o jazz ele não tem uma ligação direta com o blues, né? Já que o jazz ele tem diversos elementos da música europeia, né, e etc e tudo, mas o blues ele nasceu ali quase que de uma maneira orgânica mesmo. E já que os negros no Brasil, os negros que vieram para o Brasil vieram no mesmo período que foram para os Estados Unidos, só que diferentemente do Brasil, os negros nos Estados Unidos não podiam cultuar os ritos deles, né? Então a única coisa que eles... enquanto os negros no Brasil vieram para trabalhar na cana-de-açúcar, os negros nos Estados Unidos foram trabalhar na expansão ferroviária. E lá, exatamente. E lá, a única referência percussiva que eles tinham, diferentemente do Brasil, imagina, africano, povo batuqueiro, era o trilho do trem, né? Aquele trilho do vagão, né? 2 e o 4. Que, resumindo, se tornou aquele tuc-tchac, 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 que é a base da música americana, né? E isso foi, eu achei lindo demais, uma baita explicação, uma coisa... O acaso é um dos maiores construtores da história da humanidade, né? Na música também. O acaso é danado. E é engraçado porque a origem da música negra ligada à escravidão, né? Ao processo de escravidão do povo negro, ele é ligado à subversão, né? Que é as coisas que eram proibidas mesmo. E aí você vê que de certa forma, o quanto a música também foi subvertida, né? Porque
Uma coisa que eu falo sempre aqui nos vídeos é o quanto o blues, né, a sequência, a harmonia do blues, a forma do blues, é a forma mais registrada, mais tocada da história da música popular. Né? Isso aí, de longe, isso aí é... De longe. O blues tá ali. E ele é você falou da harmonia europeia, né? Ele é um acorde dominante que funciona como tônica. Sim. O que na harmonia tradicional isso não teria. Exatamente. Né? Isso não teria. O acorde dominante seria um acorde de instabilidade. De quinto grau, né? De preparação para algo, né? De tensão, preparação. E no blues ele é o cara ali. Ele é o cara. E só aparece ele. E também você tem a coisa do cromatismo das duas terças, né? Da Blue Note, o bend, a coisa a música europeia vinha há tanto tempo organizando essa coisa do temperamento da música, né? Das notas temperadas, da escala, tudo certinho, as sonoridades. E o blues vem trazer bend, né? Semitons, semitonação, não é nem semitons, né? Semitonação, a coisa da microtonação, né? De você estar quase numa nota, mas não está. É uma coisa mais ocidental do que subversão, oriental. Subversão. A história do povo oprimido, ele não fica oprimido. Ele vai subverter e vai tentar dar uma volta por cima. O blues, o jazz também, completamente conectado a esse, os espíritos. Ou seja, tem um contexto aí, tem uma... É mais do que simplesmente transformar um acorde de que a gente entende ele aqui no Ocidente como quinto grau, é mais do que transformar ele em primeiro grau, é pegar um acorde tenso e falar assim, não, isso que tem de mais tenso, de mais agressivo é que vai ser o cara. Esse vai ser minha base. Isso é subversão, resistência. O nome disso é resistência. Representação de algum tipo de opressão, de alguma coisa, algum contexto, digamos assim, violento da história da humanidade, digamos assim. Porque eu acho que pode-se dizer dessa forma sem nenhum tipo de pensamento. Tô vitimismo, não. Nada disso. Claro que não, nada disso. Glecião. Fato que realmente aconteceu, né? Mas esse papo é bom pra cacete, mas tem algo que eu queria trazer, assim, que eu acho que você tem uma relação com a música bem peculiar, né? Eu conheço a sua história musical e eu acho que tem eventos, não um evento em particular, mas assim, períodos que se tornam eventos em sua vida, que houve transformações muito intensas em sua música, né? E você é uma pessoa que sabe muito falar sobre isso. Eu acho muito legal ouvir isso. Porque muita gente passa por essas coisas, eu acho que todo mundo deve passar por mudanças musicais, mas nem todo mundo sabe discorrer sobre isso, né? Falar. E eu sinto que você tem isso muito bem formatado, organizado, assim, o período que você era conectado às suas raízes musicais e tocava baixo de 6 cordas e tinha uma aptidão por um tipo de produção musical, e depois como isso se transforma, e depois para mais outras etapas, né? Você tem muito isso, tudo isso, para concluir a minha introdução ao que eu quero que você fale sobre, tem relação com o que a gente iniciou falando, que é uma conexão cada vez maior com a música na sua essência, né? Com a música de uma forma mais ampla, mais livre, mais um canal muito mais direto em relação à produção musical, da forma que a gente concebe hoje, né? Claro. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, não precisa... Né? É um prazer. É uma coisa longa, mas que eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, é uma observação assim, que eu faço sobre mim. Eu só sei fazer música, eu não sei fazer mais nada. Ou seja, eu podia falar assim, então eu sou um retardado. Não. É que a música me pegou de um jeito tão intenso que eu não consigo mais hoje em dia ter paciência com qualquer outra coisa. Mesmo o meu vocabulário, você falou, você sabe falar, sabe exemplificar essas mudanças, esses momentos que marcaram sua vida. Ou seja, eu posso dizer para você que eu aprendi, inclusive, a falar para poder sobreviver de música. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que quando eu percebi ali, quando eu era moleque, que a música era o que eu queria fazer, aquela coisa bateu de um jeito que eu passei a ser movido por aquilo. Então, a minha relação com a música que tem... a minha relação na música que diz respeito a essas mudanças, e o fato de eu lembrar bem
e saber exemplificar isso, é porque essas mudanças me marcaram. E eu lembro exatamente, principalmente, do porquê que essas mudanças aconteceram. Eu acho que a gente conversou uma vez sobre como eu comecei a tocar, da minha infância. Eu não tenho nenhum músico assim na família, mas meus tios gostavam muito de música, né? Minha família é todo mundo nordestino, do sertão do Nordeste. Somos, né, Marcelino? Somos. E minha família, a parte do meu pai inteiro do sertão de Alagoas, a parte da minha mãe, todo mundo do sertão de Pernambuco, e o povo nordestino é festeiro, por natureza. Então, quando eu era pequena, minhas referências eram aquelas, bicho. Todo final de semana tinha um sanfoneiro, um zabumbeiro e um cara tocando triângulo no quintal da minha avó. Meus tios tomando cerveja, aquela coisa, o moleque tava ali do lado, vendo aquele negócio, bicho. E era todo final de semana, e aquela coisa me tocava, e eu ficava, você viu os zabumbeiros fazendo assim, eu ficava assim, molequinho batucando assim também, como se fosse o cara. Não desse jeito, mas ficava tentando, caramba, que legal, aquela coisa. Porque a música, ela hipnotiza uma criança, né? Sempre, sempre. E aí eu fui crescendo com essa coisa, com essa coisa, digamos assim, com essa coisa musical que eu posso dizer, mas isso gerou curiosidade. Eu não tinha fontes, digamos assim, que me dessem grandes referências de música. Eu só tinha o rádio. Então eu era aqueles caras, eu gostava muito de ouvir realmente qualquer coisa que tocava no rádio. Isso tudo você tá falando sobre um Glécio sem instrumento ainda. Um Glécio sem instrumento. Isso foi até mais ou menos os 12 anos de idade, quando nessa época eu trabalhava na praia, no Guarujá, que eu sou da Baixada, né? Uhum. Eu vendia amendoim na praia, e teve um final de ano, bicho, que eu vendia amendoim pra cacete. E eu comprei um 3 em 1 da CCE. Olha só. Olha aí, ó. Duplo deck, hein? Tá podendo agora. Agora tava podendo. E aí, bicho, eu precisava de coisa pra ouvir. Um vizinho, bicho, não sei se ele viu crente o que aconteceu, mas ele ia jogar fora, tacar fogo, uns discos de vinil, umas coisas assim. No meio tinha uma fita cassete e 2 discos do Elvis. Oh. Aí eu fui pedir pra ele, falei, pô, dá isso pra mim. Aí, ele ia tacar fogo mesmo. Ele me deu, cara. Aí eu lembro que eu levei aquilo pra casa e coloquei a fitinha amarela, assim, do Elvis Presley. Aí assim que eu coloquei... Kiss Me Quick. Eu falei, cacete, velho, esse negócio é demais, mano, que balanço, velho. Fiquei fissurado, velho. Que a semana inteira ouvindo, eu pensei assim, tem que tocar guitarra. Porque você sabe, né, Marceleza? Por mais que você queira tocar uma coisa, guitarra é um instrumento que você tem que tocar, né, primeiro, né, bicho? Aí beleza, isso eu tinha 12 anos, aquela coisa, não tinha grana pra comprar, né? Até que isso foi se arrastando aí, 12 anos, 13 anos, já é época de MTV, bicho. Aí é MTV de noite, bicho. Nossa, ficava vendo MTV, aquela coisa. E eu queria tocar, aquela coisa dentro do peito. Mas finalmente, com 14 anos de idade, minha mãe conseguiu juntar uma grana. A gente foi numa loja em Santos, antiga WK, fui comprar a guitarra, voltei com baixo. Por quê? Porque o meu som CCE, ele tinha um subwoofer, tava escrito subwoofer, mas na verdade o subwoofer era só um buraquinho que tinha na caixa assim, velho. Que realmente, se você enfiasse o ouvido lá dentro, saiu grave. Mas se enfiasse o ouvido lá dentro. E era o que eu fazia, bicho. Eu tava sempre com o ouvido lá dentro. Ou seja, tinha que tocar guitarra, mas o que tava batendo aqui já era o grave, bicho. Já era o grave. E aí, quando peguei o contrabaixo, eu comecei a fazer inconscientemente uma coisa que me ajudou muito, bicho. 2 coisas. Primeiro, eu saí procurando todos os amiguinhos em volta que tocavam, pedindo dica. Me passa uma música tal, me passa uma música tal. Anos. E quando eu comecei a ter não demorou muito, quando eu comecei a tocar 2, 3 musiquinhas, já comecei a entender os movimentos, comecei a associar as notas aos sons, comecei a tirar de ouvido. Isso era todo dia. Comecei a tirar de ouvido tudo que tocava no rádio. Ficava gravando as fitas, já deixava a fita lá, com o play e o rec apertado e o pause. Só o pause, eu fazia isso. Fazia isso? Porque não tinha onde tirar, tipo, não tinha onde pegar as músicas. Eu falava, caramba, bicho. Às vezes eu ligava pra rádio. Ligava, dá pra tocar tal música de tal banda. Aí deixava lá, rec, play, né? Eram 2 botões e o pause. E agora tal música pedida por Marcelo, aí gravava e ficava aquela fitinha ali só. Pô, você teve seu nome falado no rádio, né? Que emoção, hein? Lembro bem disso aí, bicho.
Aí, Marceles, nesse período, bicho, eu comecei a tirar tudo de ouvido, bicho. Comecei a tirar muita coisa de ouvido. Eu lembro que nesse período, bicho, aí eu já com 15, 16 anos de idade, eu já tava tocando assim... Eu não tinha assim uma... eu quero tocar esse tipo de som, aquele tipo de som. Eu queria tocar música, bicho. Eu queria tocar música. Eu lembro que nessa época apareceu um disco do Luiz Gonzaga, póstumo, um disco de 73. Um disco ao vivo chamado Luiz Gonzaga Volta Pra Curtir. Que é um disco ao vivo. Eu lembro que eu toquei esse disco inteiro, bicho. Inteiro, assim, eu toquei ele inteiro. E no mesmo período, aí um pouco depois, eu tinha tocado inteiro também, porque eu tinha essa coisa de tocar o disco inteiro, um disco do Judas Priest, chamado Painkiller. Fiquei o disco todo, bicho, lado A e lado B. E nesse mesmo período, eu tinha sido chamado para tocar com uma bandinha da rua chamada Asphyxiation. Imagina o... Tem coisa negra por aí. Bicho, imagina o peso. E, cara, o guitarrista era bom pra caramba. Humberto Carreira, bicho. Esse cara foi talvez o primeiro cara que sentou comigo e passou os riffs mais difíceis que eu aprendi, que eu já tinha aprendido até aquele momento, assim. E eu importunava ele, bicho. O cara chegava do trabalho e eu ia e ficava tentando, me passa música tal. Até que ele finalmente me chamou um dia pra tocar com ele na banda dele. Eu fui pra cima com 10 e foi demais isso aí. Eu sou muito grato a esse cara. Mas pouco tempo depois, uma outra banda da cidade me chamou pra fazer Pantera Cover. Aí é vida, hein? E aí eu tinha 16 anos. Nessa época eu já tava com 16 anos de idade. A casa que eu morava, eu estudava na sala, né? Eu ligava o... Meu baixo não tinha amplo, eu ligava o baixo no som. No som. No 3 em 1. É. E eu lembro que uma vez, bicho, quando eu olhei assim, pelo portão, tava a mulher do guitarrista da banda olhando pra minha cara assim, ó. E eu tava tocando o disco do Luiz Gonzaga, velho. Preconceito musical. Ela não falou nada. Só sei que chegou no domingo, no ponto de encontro da galera, que era o Esquina. Tava a galera me olhando assim, meio de rabo de olho, e um maluco chegou pra mim e falou, tão falando aí que você é fuleiro, mano. Falando aí que você tá traindo o movimento. É mesmo? Tá aí todo o movimento tocando forró. Enfim, Marceleza, pra adiantar aqui, meu velho, esse período da minha vida eu sou muito grato por uma coisa, principalmente, que esse período eu ouvi muito, eu tirei muita música, eu associei muitas notas, muito mesmo as notas, o som das notas, sabe, ouvir, não só ouvir, mas ter memória digital já nesse período. Foi uma coisa muito importante para mim. O que veio depois foi aquela geração, já estava naquele momento do pagode, aquelas coisas, e começaram a aparecer trabalhos assim para eu fazer esse tipo de som. E eu acabei caindo de cabeça também a parte quando eu ganhei meu primeiro cachê, que foi R$15. E isso ainda no Guarujá ou já em São Paulo? No Guarujá, não, no Guarujá. Ganhei meu primeiro cachê, que foi R$15. Muito bom, cara. Fiquei feliz, cara. Fiquei feliz, bicho. Tocando pagode, eu falei, opa, é isso aqui. Aí eu me turmei com essa galera que tocava na noite, bicho. Mas assim, a galera ia fazer samba de roda, que fazia um forró aqui, outro ali. Então eu tinha que estar por dentro desse repertório. O que eu fazia? Rádio. Dessa vez já não gravava. Tocava no rádio, eu saía tocando em cima. Que é o esquema que os caras faziam na época. Você ia tocar no samba de roda, o cara não ia te passar o repertório do samba de roda. O cara sai puxando 3, 4 e vai embora. É uma música atrás da outra, bicho. E no forró é a mesma coisa. E aí, a gente tá nesse papo aqui por quê? Por causa das mudanças que aconteceram na minha vida. Sim. Só aí já aconteceram várias. Sim. Nitidamente. E por quê? Por causa dessa minha necessidade dessa coisa que eu queria tanto, essa curiosidade e essa coisa de ter que fazer parte de um contexto. E o que eu acredito que é a melhor coisa para você crescer musicalmente, para você fazer parte de um contexto, é você vivenciar o segmento, o estilo. Seja andar com aquelas pessoas que tocam aquele tipo de som e você ouvir aquele tipo de som o tempo todo. Nessa época aí, eu já tava ouvindo jazz, porque tinha um amigo meu chamado Wagner Silva, que tinha me emprestado uns discos de jazz e ele já sabia que eu tocava na noite, pagode, essas coisas, mas ele já tava me dando um toque assim, de uns sons mais pesados, digamos assim. Né? E eu já tava despertando uma curiosidade, ainda mais porque um outro amigo meu, que era um vizinho que era pianista que estudava em Tatuí,
falou pra mim assim uma vez, cara, você sabia que... Ele é músico erudito, e eu acho que ele fazia de propósito, ele falou assim, ele sabia que eu era curioso, ele falou, você sabia, bicho, que os melhores músicos do mundo... Ele falou com essas palavras, eu não tô dizendo o que é, mas é aquele que ele falou, sabia que os melhores músicos do mundo são os jazzistas? Eu fiquei, é mesmo? É mesmo? Eu falei, cara, você sabia? São os melhores, bicho, esses caras são os melhores, porque eles criam na hora, é mesmo? No dia seguinte eu tava importunando os meus amigos, bicho, tem um disco de jazz? Tem disco de jazz? Tem disco de jazz, meu velho? E aí eu fui apresentado por um monte de coisa, inclusive Tribal Tech, que a gente tava falando, que esse meu amigo me emprestou o disco, e eu fiquei em cima desse tipo de som. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar o tipo de gente que fazia esse som na baixada. Encontrei. Até que com 20 anos de idade, eu comecei a tocar com Davi Costa, pianista de Santos, a gente era da mesma igreja, etc. Já sabia que eu tinha vontade de fazer esse tipo de som, e o irmão dele me apresentou, falou que eu gostava desse tipo de som, e ele estava precisando de um baixista. Davi praticamente me adotou, porque eu não tinha condições de fazer jazz mesmo, assim. Davi, um paizão, um cara que eu sou eternamente grato, me adotou, me ensinou os primeiros passos nesse som, outra mudança. Os primeiros passos nesse segmento. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz de jazz foi o Sesc Instrumental, Sesc Brasil, na Avenida Paulista, lá no SESI. Tremia, parecendo tinha 21 anos de idade. Morava no Guarujá ainda. Morava no Guarujá ainda. Aí que tá. Agora voltando ao princípio da nossa conversa. Principalmente nesse período, eu comecei a sentir a necessidade de melhorar meus fundamentos. Por quê? Eu era um cara que tirava muito de ouvido, reproduzia muito bem, mas eu tinha dificuldades com linguagem, muita dificuldade com linguagem, tinha uma facilidade mecânica, porque eu gostava muito de tirar, coisas ainda mais que fossem difíceis, quanto mais complicado aí que eu queria me desafiar mesmo. Porém, eu estava muito acostumado a fazer tudo de fora para dentro. E não o contrário. Eu não tinha aprendido a tocar de dentro para fora. Porque tem um exercício muito... Você já deve ter ensinado isso bastante para os seus alunos, que é aquela coisa. Canta o que você toca. Fala, canta tudo que você toca. Legal, mas cantar tudo que toca é fácil. Eu venho tocar tudo, canta. O contrário disso. Esse eu nunca fiz. Até então. Eu nunca tinha feito até então. Quando eu percebi que, para ser um jazzista, como meu amigo tinha falado, eu tinha que desenvolver a capacidade de realmente, verdadeiramente ouvir, foi aí que eu pensei, a primeira vez na minha vida, preciso de ajuda. E aí, a partir desse momento, precisava ser ajuda especializada. Foi um professor. Surgiu Souza Lima em sua vida nessa época? Esse meu amigo falou pra mim, aí eu já fui com uns 23, 24 anos, não, 22, 23 anos, esse meu amigo falou do Souza Lima, falou que tinha um convênio, esse mesmo amigo pianista, o Eduardo, falou que tinha que o Souza Lima, que era um convênio da Berkeley, mesmo papo, falou, bicho, sabia que essa escola é a melhor escola do Brasil, bicho? Aí eu falei, é mesmo? Não deu outra. Ele fazia de propósito, bicho, tenho certeza. É o mesmo cara? Mesmo cara. É o cara. Mesmo cara. Ele fazia de propósito, ele me conhecia, bicho, meu vizinho. E aí lá foi eu, melhor escola, eu quero estar lá, bicho. E outra, bicho, eu fiz, até entrar e ganhar uma bolsa no Souza Lima. Tive ajuda do próprio Davi Costa, do Zuzo Mossauer. É verdade. Zuzo Mossauer, meu irmão, foi um cara que teve uma importância muito grande nisso. E aí veio mais uma mudança muito grande. Foi o período que eu tive que aprender a me organizar, aprender a ouvir mais do que falar. Que até então eu era um bicho solto. E foi um período maravilhoso também, porque, principalmente por isso, eu tive que ouvir muito mais do que falar. Eu tive que prestar atenção, respeitar uma hierarquia. Eu entrei no Souza Lima não apenas para estudar. Como você sabe, para poder pagar a faculdade, eu fazia pergunta, eu trabalhava no Souza Lima. Então, eu também aprendi muito acerca da vida, negociação diária, para poder... A negociação diária da vida, do dia a dia. Eu aprendi também sobre isso no Souza Lima. Então, não foi apenas uma escola para mim, escola de música para mim, foi uma escola de vida também. E... Eu também considero muito importante como mudança também.
Então, mas é isso que eu queria falar, essa mudança. Lá é que você começa a organizar, começa a sistematizar todo esse conhecimento que você tinha, que vinha desses anos aí, você começa a organizar porque o ensino de Souza Lima, como você falou, é baseado na Berkeley, é todo organizadinho, né? Tem muita coisa, você estuda separado rítmica, estuda separado percepção, harmonia, e tudo de forma cronologicamente, né? Tudo cheio de método lá, né? Muito método, né? Muito método. Mas apesar da coisa realmente ter muito método, ser muito, muito organizado, vou dar nomes aqui, o Lupa, ele tem uma coisa humana também muito séria. Porque ele foi o cara que algumas vezes eu tive um problema. Quando entrei no Souza Lima. Aí que tá, começam também os primeiros conflitos. Como eu tinha sido um bicho solto até entrar na faculdade de música, eu tinha vícios, eu tinha costumes, eu queria tocar de um jeito. Então se eu sentasse nota pra cacete na balada, foda-se, meu som. Mas era falta de linguagem, era falta de saber sobre contexto. Vários caras tinham me criticado e falaram que para com isso, não é isso, bicho, porra, você tá ouvindo, não é isso. O que acontecia? Eu ficava mais puto. Falava, vou tocar do meu jeito, foda-se. O Lupa foi o primeiro cara que sentou comigo e falou assim, porra, legal isso aí, viu, bicho? Ele falou isso pra mim na primeira aula, bicho. Ele falou, legal pra caramba, Glécio. Mas ó, isso aí você já tem. Vamos fazer umas coisas que você não tem? Eu falei, era só isso que eu queria, bicho. É só isso. Legal. Sensacional. Esse é o professor, esse pra mim foi o mestre. E ele foi meu professor durante 3 anos e meio. O Cisão me liberou para eu poder ter aula com quem eu quisesse, porque na grade da escola ali eu já sabia muita coisa que estava ali, eu já tinha estudado tudo aquilo, e pô, ainda estava pagando com permuta, né? Eu não ia, eu tava pensando comigo, eu não quero estudar isso aqui de novo, ainda mais pagando com suor, né? Porque eu quero pegar coisa a mais. Aí os caras me liberaram, eu fui estudar com lupa, e foi um período muito importante, porque apesar dessa coisa sistemática da faculdade, isso, aquilo, outro, ele tinha um lado humano muito sério. E foi, inclusive, o cara que falou pra mim uma vez, você agora precisa sair daqui. Olha que legal. Mais uma mudança na vida. Importante falar também, Marceleza, que tudo isso, bicho, tudo isso... Rapidinho, antes de você entrar no que é importante falar, guarda isso aí. Sim. Até então, você tava tocando baixo 6 cordas, porque eu sei que esse... 6 cordas. Baixo 6 cordas, exatamente. Baixo 6 cordas, até esse momento aí... Já entendi o que você quer que eu fale. É muito legal. Mas volte onde você tá falando. Sim. E isso aí que você falou, Marceleza, é uma coisa realmente muito importante. Vamos até direto para isso aí que você falou. Uma das coisas que eu tinha dificuldade é porque até então, como você sabe, eu tocava baixo de 6 cordas e eu estava condicionado a tocar aquele instrumento. Então eu estava muito acostumado com os shapes que eu tinha adquirido ao longo dos anos, porque eu tinha muito conhecimento da geografia do braço daquele instrumento. Ou seja, a minha memória digital, aquele instrumento estava afiado, já que eu tocava ele há muito tempo. Logo, qual foi o problema que eu encontrei? Como eu queria evoluir no instrumento e soar um pouco diferente, para mim se tornava difícil, porque na situação real, para resolver logo o problema, eu me pegava fazendo as mesmas coisas que eu sabia que funcionavam. Eu falei, caramba, e agora, como é que eu faço? Lembro que o Cisão falou pra mim uma vez assim, eu conversei com ele e ele falou assim, cara, sabe uma coisa que me ajudou muito no baixo de 4 cordas? Porque o baixo de 4 cordas ele tem menos opção vertical. Né? Está acostumado com shape, baixo de 4 cordas você é obrigado a pensar assim, ó, na horizontal. Isso me ajudou muito melodicamente. Por quê? É o princípio do piano, aquela coisa de você ter a visão ampla do instrumento, ou seja, você está vendo, está associando o som à abertura. Eu falei, vou tentar esse negócio. Não deu outra, bicho. As melodias começaram a surgir, eu comecei a finalmente conseguir ouvir o intervalo antes de tocar. Essa foi uma mudança bem significativa no meu som. Acho que o som realmente... Mas aí, ou seja, já falando bem mais dos tempos atuais, ou seja, da parte profissional. Claro, estou falando de coisas que aconteceram há mais ou menos 8 anos atrás.
Não, isso aí tem uns 10 anos atrás, tudo bem. Mas eu considero essa fase atual, porque 10 anos atrás eu já estava começando a tocar no nosso meio. Isso, aqui, entendeu? E foi uma mudança muito importante. O problema é que quando eu fiz essa mudança, quando eu aceitei fazer essa troca, eu comecei a soar parecendo uma criança de novo, porque é um mundo novo pra mim. Mas eu falei, vou encarar, porque é assim que os meus heróis pensam. Né? É assim que os meus heróis pensam. Então, eu vou tocar agora de dentro pra fora e não mais o contrário. É, isso que eu ia falar. Eu acho que tinha algo na maneira como você se relacionava antes, que eu acho que não tem tanto a ver com o instrumento, não. Mas eu acho que desse período, quando você descreve pra mim isso, eu acho que tem muito essa coisa de você alinhar uma série de conceitos, que é o seu conceito auditivo, com o mecânico, porque eu acho que a parte mecânica estava muito à frente antes, quando nos 6 cordas. E aí ficava a mecânica na frente e ficava completamente desequilibrado. Exatamente. Quando isso equilibrou, você tinha isso mais equilibrado com sua parte perceptiva, auditiva, era mais a parte mecânica, visual também, que você estava revendo a geografia de um novo braço, né? Exatamente. Porque a teórica já era mais ou menos a mesma. E uma coisa que vale falar aqui, já que é podcast, e isso é para qualquer instrumento, que esse princípio eu acho que vale para qualquer instrumento mesmo. Essa coisa de tocar de dentro para fora e não o contrário. De dentro para fora. Se o cara quer realmente, verdadeiramente soar bem, aquela coisa aqueles adjetivos, como é que é os adjetivos? Soa maduro, né? Soa bem. Nossa, esse solo lindo. É sempre de dentro para fora, bicho. Com certeza. Ou você montou o solo antes. Aí você escolhe. Dá mais trabalho, né? Eu cheguei à conclusão de que os meus heróis estavam tocando, para soar bem daquele jeito, eles estavam tocando de dentro para fora, eles estavam realmente ouvindo, antes mesmo de executar, aquilo que eles estavam tocando. E eu queria soar daquele jeito. Então eu percebi, eu vou ter que fazer isso, tocar de dentro para fora e não o contrário, ou então eu monto o solo antes. Perguntar para mim, Glass, mas isso não é, cada um é cada um, bicho. Cada um é cada um. Sei lá, bicho, tem uma galera do metal aí, que uma galera já... Eu falei aqui que um dos primeiros discos que eu toquei inteiro na vida foi do Judas Priest. Pra mim, o solo de Painkiller lá do Kick Down ainda é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Os solos do Dimebag eram todos montadinhos. Mano, eu acho lindo, bicho. Tocava igual no show. Eu acho lindo, eu acho... Então, assim, existem sempre as duas possibilidades. É que eu queria soar e queria pensar daquela determinada maneira, mas cada um que siga aí o seu. Exatamente. Eu acho que são maneiras variadas de fazer música, né? São maneiras variadas de fazer música. Eu acho que, na verdade, assim... Eu acho que o que muda aí é o tempo que você tem pra fazer. Porque o Dimebag ali montou o solo, ele, bicho, sei lá quanto tempo ele vai. O cara é um gênio, né? Mas quanto tempo ele montou aquele solo ali. Mas ele se dava essa oportunidade de montar o solo e depois conviver com esse solo o resto da vida, que foi o que ele fez, né? E existem pessoas que preferem montar o solo na hora, no momento. E é isso que a gente terminou se apaixonando, né? É isso que a gente gosta, exatamente. Mas o fato de fazer música é igual, os elementos são muito parecidos. E a entrega é a mesma, concorda comigo? Tipo assim, se a pessoa... Eu sou capaz de me emocionar com o solo do Wes Montgomery, que eu sei que ele fez na hora, mas também, bicho, eu adoro os solos do Dimebag, bicho. Meu Deus do céu. Com certeza. Logo, mais uma vez, de estar caindo naquele papo de que só existe 2 tipos de música e músicos e segmentos. Existe só o bom e o ruim, né? Isso aí eu nem sou lá. Eu nunca refleti sobre, já ouvi várias vezes, mas todas as vezes eu não tenho um pensamento fixo sobre isso, então eu deixo, beleza, quem acredita nisso, acredita, porque eu acho que existem... Eu sou uma pessoa que... Eu tenho um alcance de ecletismo que eu termino enxergando coisas, eventos musicais, como quase coisas distintas, assim, sabe? Bicho, quando você é nordestino, você é baiano, você é culto e bem criado pra caramba, bicho, na boa, e é humilde pra caramba. Você é um cara que você mostrou pra mim uma vez, falou, a gente fala de som, a gente toca, a gente fala sobre música. Uma vez a gente tava no bar tomando cerveja conversando, você mostrou pra mim uma batucada do Olodum, que eu fiquei de cara, bicho. Eu fiquei de cara. A gente aqui só conhece aquelas coisas que toca na Globo da época do futebol, na época da Copa do Mundo. Já arrepiou.
Bicho, você mostrou pra mim uma batucada que eu fiquei de cara, velho. Não é isso, mano. É isso. Não, ontem eu tava ouvindo Beastie Boys, bicho. E Public Enemy. Eu tenho umas playlists diferentes, assim. Mas é quase como se fosse outro tipo de coisa, assim. Você ouve o Olodum, isso que eu te mostrei, o Olodum não tinha nem harmonia na época, não tinha instrumento harmônico. Era puta batucada, velho. Que peso, que porra. Fiquei arrepiado também, ó. Que porrada, velho. E aí você pega o Beastie Boys, também quase não tem harmonia, assim. É quase como se fosse uma coisa diferente, né? Como se não fosse... Então como é que você vai dizer que um é bom e outro é ruim, sabe? Isso pra mim é complicadíssimo, assim. Qual o critério que você vai usar? Qual o critério que você vai usar? Mas é que... Porque o Olodum, só concluindo o Olodum não precisava nem da voz ali, bicho. Tem a voz, é ótimo, tem a letra, é ótimo, marcou minha infância, mas não precisava nem da voz, só precisava do ritmo. Aí você vai dizer, isso é música pobre, não tem melodia, não tem harmonia. 1 milhão de elementos acontecendo ali ao mesmo tempo, tanta coisa acontecendo. É isso, bicho, é isso, assim, essa coisa do bom e do ruim pra mim é complicadíssimo, assim, sabe? Mas eu coloco de uma forma diferente, assim, é que eu pego e eu coloco quando eu falo de bom, do que é bom e do que é ruim, eu coloco em 2 colunas. E mais uma vez, você tem razão numa coisa, Marceleza, porque por mais que eu afirme ou que eu faça uma divisão do que é bom e do que é ruim, só é opinião minha, né? Não passa disso. Mas assim, o que eu acho é que eu divido assim, o que é arte, o que eu considero arte mesmo e o que não é. É que tem coisas que eu acho que são tão famigeradas, que são tão feitas, como você sabe, no atacado, são feitas como produto de série. Aí você tá chegando no que eu acredito. É isso que eu não considero bom, porque é o seguinte, é a mesma estrutura do que já tá acontecendo na coisinha, só um pouquinho mais do mesmo, porque é isso que a galera tá consumindo agora. Quando vem um produto de consumo exclusivamente. E a gente sabe que o povo consome o quê? O que é dado. O povo consome o que é dado. E tá todo mundo aboiado inteiro indo naquela direção, indo atrás daquele negócio. Eu não posso ir por esse segmento. Eu não posso considerar isso bom. E isso vai além da música. Vai também de encontro com o que está acontecendo. Os caras que financiaram aquele troço, que a gente sabe por que é. Então isso eu acredito. Eu acho que assim, tem mais relação do que verdadeiro e não verdadeiro do que propriamente bom ou ruim. E o verdadeiro ou não verdadeiro, eu acho que tem total relação com a intenção com que a pessoa está fazendo aquilo. Entendeu? Que não é assim... Exatamente, tá no princípio. Tá no princípio. Assim, você vê, tem coisas... E assim, é muito difícil de ver isso. É muito difícil de ver assim, não, porque a gente tá aqui falando do Olodum mais uma vez. Por que vai falar do Olodum e aquilo ali pega tanto, mas você pega outros blocos afros, que aí você vê que tem uma conotação mais pop, e você vê aquilo... Puta, não é, né? Por que não é? Aí, a única coisa que tem, mas de novo, é uma coisa de sensação minha, que eu digo individual, bicho, eu tenho a sensação que esse cara fez isso, sabe, só pra vender, só pra tocar na rádio, só pra usar elementos, sabe, assim, como se tivesse... Exatamente. Assim, porque eu tenho um lance, aí a gente chega no extremo, porque você tem muitos bons músicos já fizeram jingles no mundo, né? Sim. Muito bons. E aquilo ali o cara é um bom músico, tá produzindo com alta qualidade de produção um trecho musical, muitas vezes nem um trecho pequeno. Quincy Jones que eu digo, Exatamente. E por que aquilo ali, como você falou, não é um objeto de arte? Se é o mesmo cara que fez, é o Quincy Jones, né? Que fez tudo o que fez. E ele... Por que o que é diferente, entendeu? É muito difícil, a linha é muito tênue, assim, mas existe. Sim. Existe. Assim, é difícil de externar, é difícil de sistematizar, mas dentro de você, eu sei que ele existe, dentro de mim eu sei que ele existe. Você vai ouvir, você vai dizer, bicho, que nada, isso aí não. Sim. Mas como você tinha falado antes, o difícil disso existe uma linha aqui que divide a coluna e os packs aqui, do que é bom e do que é ruim. É diferente para cada um. É diferente para cada um. É diferente para cada um. Mas assim, se falar do que é bom, o que é ruim, parece que a gente está julgando, que vocês estão ditando o que é bom, o que é ruim. Não, deixo bem claro que eu falo por mim. Deixo bem claro que eu falo por mim e que eu acho justo, e realmente, se alguém aqui, que provavelmente quem está ouvindo isso aqui é músico, gente se interessa por música, faz isso.
É gente que faz isso, é gente que é crítica, pelo menos o mínimo, crítica com a qualidade, não assume e não ouve não consome qualquer coisa, bicho. Não consome qualquer coisa, porque se a pessoa tem o mínimo de sensibilidade, já sabe, às vezes, a procedência daquilo que é dado. Com certeza. E aí a gente ainda vai para outro assunto, que é quando a coisa é feita com descaso, né? Porque tem muita música produzida com descaso, sabe? Porque quando chega no extremo... O descaso é legal, bicho. Porque quando chega no extremo de assim, vamos montar algo aqui para dar certo mercadologicamente, bicho, é com descaso que trata aquilo ali, sabe? Fazer o mais do mesmo, bota a letra, que é essa letra que dá certo, essa sequência de acordes dá certo, o tamanho da música é essa, o refrão tem que entrar nesse momento, tem que ser desse... Sabe, bicho, isso aí é um descaso total com algo que a gente lida de uma forma... É disso que eu tô falando. Isso é um descaso total. Aí é o cúmulo, às vezes é mais... Isso eu acho que às vezes é mais desonesto do que o jingle, sabe? Porque o jingle tá ali pra vender a pasta de dente, sabe? Pra vender o plano de saúde. Ele tá ali, a função... O cara já tá compondo o jingle sabendo que a função dele é BG, background. Sabe que ele tá ali pra ser pano de fundo mesmo. Ele é honesto, o cara já da composição, o cara sabe que é aquilo. E o cara tá ouvindo já sabendo que é uma propaganda. Né? Tá sabendo, tá querendo me convencer a consumir algo. O outro é disfarçado, é mais desonesto. Exatamente, e o outro é um Ctrl-C, Ctrl-V. O que acontece no jingle também, que isso eu acho bem interessante, é que o cara geralmente ele faz aquilo dentro de um contexto. Às vezes é vender, às vezes pode ser chamar a atenção, às vezes pode ser, por exemplo, gente que faz trilha sonora para reportagem, por exemplo, vai fazer um tema sobre superação. Tem uma sonoridade esse negócio, ele tem um andamento, ele tem um certo tipo de pulsação que gera essa coisa de superação, entendeu? Então, tem arte. Não, é você isso. Eu tenho grandes amigos que trabalham com Você tem que traduzir em música a superação. Isso não é isso. Eu tenho grandes amigos que trabalham com jingle e alguns com a conexão musical bem interessante. Assim, eles tentam, naquele universo deles ali, produzir o melhor que eles podem. Isso é super honesto. É super honesto. Isso que você tá falando, assim, ainda mais quando a gente ampliando de jingle para trilhas sonoras, hoje que é muito comum trilha sonora para séries e para desenho animado, quando o cara olha aquilo ali de forma, sabe, deixa eu traduzir musicalmente isso aqui, né? É interessante pra caramba. Vamos voltar, Garcião, porque aí eu queria chegar... Um parênteses rapidinho. Quando a gente falou aqui do Charlie Parker, que ele tava... E aquela galera, os bebopers, década de 40 e década de 50, que eles estavam tocando e externando o sofrimento, a insatisfação e as tensões sociais daquele período, através do som dele, o que ele estava fazendo? Ele, se não é exatamente isso que a gente vai falar, ele estava realmente transformando em som tudo aquilo que ele estava vivendo. E isso é arte realmente, isso é tocar de dentro para fora. Sair do coração, coisa, e vai parar lá no som. E a questão não é só o cara saber tocar isso. É quem toca isso, saber ouvir isso também quando tem um outro cara tocando. Porque esses caras sabiam ouvir isso também. Ele reproduzia o que ele ouvia. O Charlie Parker, você sabe, tá na história do jazz isso, que ele não ouvia jazz. Não, ele ouvia Stravinsky, ele ouvia... Country Stravinsky. Ele ouvia Stravinsky, ele ouvia música erudita pra caramba. Ou seja, mas por que ele tocava jazz e tocava daquele jeito? Por que ele é o cara estudado em referência do jazz? Porque ele era aquilo, ele vivia aquilo, e ele realmente tocava o que estava no coração. Tem uma história ótima dele, né? Ele era do Kansas, então tinha uma relação muito grande com o blues, né? E aí tem uma história de que os caras estão num boteco desse, os jukebox da época, e ele tava colocando um disco de country, outro disco de country, e alguém vai falar, pelo amor de Deus, Bird, que isso que tu tá botando, bicho? Essa mesma música aí. Ele falou, ouça a letra, ouça o que eles estão falando, ouça a vida que tem nessas letras. É isso. Garcião, e pra gente concluir, eu sei que nesses períodos de mudança, todos esses que você descreveu, né, de evolução musical, teve um mais recente, que a gente conversou bastante, né, e que você também, como de costume, consegue conversar, né, discorrer sobre isso, no seu entendimento da mecânica versus a técnica, versus outros elementos da música, e que eu sei que você organizou isso bem também,
para passar esse conhecimento para seus alunos, né? Você tem isso muito bem diferenciado, que é o que eu também chamo que existe uma diferença grande entre técnica e mecânica, que são as nomenclaturas que eu uso, porque eu acho que a questão técnica é você chegar num som e resolver. Se você chegou no som e resolveu, você está entendendo ali o que está acontecendo, mudança de acordes, partes A, partes B, entende de quadratura, entende da parte rítmica, entende dos grooves. Isso é um músico técnico, né? A parte mecânica é uma parte quando você tem uma facilidade motora, né? E isso nem sempre uma coisa está conectada com a outra. Perfeito. E eu sei que você tem um discurso bem bacana sobre isso. Técnica versus habilidade. Habilidade se chama, é verdade. Técnica versus habilidade. Porque comumente a desenvoltura mecânica, a articulação, a sua capacidade de se movimentar de forma mais rápida ou mais lenta, ou alcançar notas mais difíceis ou velocidades absurdas, isso é pura habilidade. É o que eu chamo de mecânica. Isso é pura mecânica, exatamente. Perfeito também. E todo mundo chama de técnica. Isso, é comumente chamado de técnica. Porque eu não chamo. Cada um chama como quiser, mas por que eu não chamo? Porque, segundo Aristóteles, a técnica é algo que existe como um fundamento, como algo escrito num papel ou como uma receita, alguma coisa que você tem para resolver um determinado problema, algo que você processa mentalmente. Né? Isso é técnica. Logo, não pode ser algo mecânico. A técnica é a capacidade interna que você tem de processamento para resolver alguma coisa. Quando você mete a mão na massa para resolver aquela coisa, aí você vai usar o quê? Sua habilidade. A habilidade, destreza que você tem com as mãos, etc. Aí você está falando de mecânica. Eu costumo fazer uma alusão a um técnico de futebol. Ah, é verdade. E a um campo de futebol. Por isso que eu faço aquela pergunta, né? Eu já fiz para você. Campo de futebol. Quem é o cara mais técnico no campo de futebol? Deveria ser bem fácil essa resposta, porque é o técnico, né? Ele mesmo tem um nome. Ele tem um nome. Mas provavelmente, se perguntar por que a pessoa vai falar, não sei, ou ele vai falar o camisa 10. Mas não é. O cara mais técnico no campo de futebol é o técnico. Por ele ser o mais técnico, mais mental, é justamente ele que não entra em campo. Ele não joga. Mesmo porque no caso do esporte, tem uma relação que existe uma faixa etária de vida que você é capaz de ter aquela habilidade mecânica ali. Logo, o técnico ele não dispõe da habilidade necessária para entrar em campo. Porém, ele, por causa da técnica, já que ele é o técnico, ele é o responsável por fazer, inclusive, seus jogadores mais habilidosos jogarem. Em posição correta, corrigir posicionamento, etc. Mentalmente. Logo, quando eu trago isso para a música, eu penso que os músicos mais técnicos não são os mais rápidos. Para mim, são os músicos que resolvem. E eu não sei se é num show, no estúdio, no ensaio, seja onde for, dando aula, não importa. Mas se o cara ele é expert em alguma coisa, ele é um cara técnico. Por exemplo, o cara mais rápido, o cara que toca mais nota, não necessariamente é o cara mais técnico dentro de um estúdio. Não mesmo. Afinal de contas, nossas maiores referências dentro do estúdio, os melhores músicos de gravação, são os mais exatos em questão de tempo, em questão de balanço. E geralmente esses caras normalmente nem improvisam. Você nem vê normalmente eles tocando em gig, etc. Assim. O Glécio, eu considero eles os mais técnicos, músicos que resolvem. Vamos falar de gig de jazz? Aqueles caras que resolvem, bicho, aqui no nosso contexto, o cara que chega no gig. Por exemplo, se é um cara que o cara te chamou hoje, mas beleza, vamos fazer? Vamos. 3 entradas de 45 minutos. Já tá. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Era quase todo dia, quase toda semana. Você concorda que dentro do seu contexto você é um cara muito técnico? É que eu me preparei para isso, né? Então você logo... E o técnico, ele é técnico por quê? Porque se preparou, com certeza. Entendeu? Então é por isso que eu gosto de dividir bem as coisas, porque eu passei... E por que eu fiz isso? Porque eu passei muito tempo
estudando habilidade, achando que isso seria suficiente para resolver a questão técnica. Aí que eu queria que você chegasse. Isso aí. Entendeu? Eu pensei assim, não, eu vou tocar sempre o máximo, mais difícil. Depois tocar pouca nota vai ser fácil. Nabo. Você esquece que tem linguagem. E que o tempo, por exemplo, como o Thiago fala bastante, o tempo é quem nos junta, né? O tempo é quem... Thiago Espírito Santo, o Thiago fala sempre isso. O tempo é quem nos junta, o tempo é quem junta todos nós. E uma coisa que eu tava numa live com ele esses dias, aí eu falei logo depois, perfeito, porque a mesma frase tocada com uma linguagem diferente, ou seja, com uma duraçãozinha diferente, pode te levar pro Nordeste do Brasil, pode te levar pro Texas. Exatamente. Putz, isso aí falou tudo. Né? Com certeza. É linguagem. Tanto que o Nordeste do Brasil também tem uma associação grande com um acorde dominante voltando para a origem do... É o mesmo, mas um soa aqui e outro soa lá. E o outro soa lá. Às vezes a mesma frase que passa ali pelo 7º grau. Né? Uma faz... Já sabe que tá no Nordeste. Outra faz... Sabe que tá no Texas, bicho. Isso aí. E... Ou seja... Uma coisa é técnica, outra coisa é habilidade. O cara que tem o conhecimento necessário para resolver uma determinada situação, seja ela qual for, eu acho que ele é muito técnico. E o cara que tem muita habilidade, que tem muita destreza, que tem o recurso mecânico para pegar qualquer nota, em qualquer velocidade que seja, e utilizar aquilo na música que estiver dentro do contexto do momento, é o cara mais habilidoso. Isso aí. O cara que tem os dois é genial. Porém, se você for para pensar alguns músicos, tipo, eu gosto sempre de fazer essa ressalva. O Jim Hall, por exemplo, é um guitarrista, na minha opinião, muito técnico. Não é o mais habilidoso. Não. Mas eu te pergunto, uma... o seguinte, ele precisava? Não, inclusive tem uma, eu não me lembro em que contexto que eu vi isso, mas e que pra mim foi super marcante em relação ao Jim Hall, mas de respeito a qualquer músico, que o que te marca é justamente as suas limitações, onde você não consegue ir. Então o Jim Hall pra mim é um exemplo disso, entendeu? Bicho, se você não se emocionar com o solo do Jim Hall, você não se emociona com mais nada, bicho. Você tá... Não, você não se emociona, você não é capaz de se emocionar com nada, bicho. Se você não pegar aquele Late Lament do Paul Desmond, lá do disco que o Jim Hall toca junto lá, se você não se emocionar com esse disco que ele tá tocando com o Jim Hall, você não se emociona com mais nada, bicho. E o The Bridge com o Sonny Rollins. Não, ali é loucura. Aquele Me Dar a Song lá, a primeira música daquele disco ali, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida, bicho. É Bobby Crenshaw, um dos meus heróis tocando baixo naquele disco, bicho. Eu sou suspeito. Aquele The Bridge ali do Sonny Rollins é uma obra de arte, é um disco que todo mundo deveria ouvir obrigatoriamente. Com certeza. Ouvir o disco inteiro sem interrupção, falar assim, ó, não me interrompe aqui porque eu vou precisar de 1 hora sagrada. Pois é. Glecião, meu irmão, que maravilha. Pô, Marceleza, bicho, eu sou muito grato, obrigado vocês aqui, ó, Marceleza, meu irmão mesmo. Bom pra cacete. Boni aqui, essa fera aí, ó, que tá aqui essa fera aí. Essa fera, Adriano Boni. Pô, sou muito grato, obrigado, viu? Quem não sabe, o Marceleza é um irmão mesmo, e eu sou muito fã dele desde sempre. Ele sabe disso, que quanto eu gosto de tocar com ele. A gente fez muito tempo em duo, né, Marceleza? Putz, delícia. E, putz, eu já falei pra você várias vezes que eu adoro suas frases, agora adoro tocar com o Marcelo e ouvir ele improvisando, bicho. Enquanto ele tá tocando, ouvir o cara improvisando. Isso... Saudade da gente fazer nossos duos, que bom. A gente vai fazer, bicho. A gente vai voltar, a gente vai fazer aqui, vai fazer... Daqui a pouco a gente tá todo mundo vacinado aí, vai voltar. É isso aí. Glecião, eu também sou muito seu fã, você sabe disso. E a gente volta pra fazer mais, bicho, com certeza. Porque não deu, né, pra falar nem metade do que a gente queria. Obrigado por isso, meu mano. Pelo som, por tudo e pelo apoio de sempre. Não só isso, amizade, os papos também. Conversa. Aprendo muita coisa com você, já aprendi muita coisa. Obrigado mesmo, meu mano. Obrigado mesmo, de coração. Prazer, meu velho. Valeu, turma. Até a próxima.